Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir o tema Perspectiva de Gênero no Direito de Família e conosco está aqui para discussão e para esclarecimento acerca desse tema a professora Ana Cecília Bezerra de Aguiar, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, atua como advogada e professora da Universidade de Fortaleza, Unifor. Muito grato pela sua presença, para esse debate, para essa discussão, né? Espero aqui que a gente possa contribuir com os espectadores, com os nossos ouvintes e fica muito agradecido com a sua presença, professora. Eu que agradeço, professor, particularmente importante para mim estar aqui discutindo essa temática que me é tão cara. Conosco também está aqui presente a professora Érica Bezerra de Menezes Marques, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, doutora em Direito Civil pela Universidade de Sevilha, Espanha, e também advogada e professora da Unifor. Não é a primeira vez que a professora Érica comparece, né? Já aqui convidada para outros temas, e muito grato por retornar para essa nossa discussão agora no outro tema, né? Um tema acho que mais delicado, né? E espero aí que a gente consiga, né, trazer informações para os nossos ouvintes. Boa tarde, Ana Cecília, boa tarde, professor. É uma satisfação imensa mesmo voltar a essa casa para a gente discutir sobre um tema tão relevante, né? Tanto quanto o outro, mas muito relevante, sobretudo para mim, que trabalho com direitos de família e a importância da gente divulgar mais sobre essas perspectivas de gênero dentro do direito de família. Colegas, nós vamos passar aqui primeiro, antes de entrar, né, na discussão mais processual, né, de como se deve agir, né, que essa é a proposta também da discussão, vamos fazer aqui um breve contexto, né, para a gente situar o ouvinte como é que se encontra hoje em termos de violência, essa magnitude, né? Às vezes ainda se pratica violência, né? Que tipo de violência? Vamos começar pelo homicídio, tá? Para a gente ver como é que estão as taxas. E eu vou pedir aqui o Tiago para projetar o slide 1, onde nós vamos ter a taxa de homicídio de mulheres no Brasil. Né? E aí, o que esse dado mostra para a gente, assim, grosso modo, né? Ele vem retratando aí de 2013 a 2023, que houve uma queda, né? Quando a gente chega ali no ano de 2018, 2019, a gente percebe uma queda, tanto na taxa de homicídios registrados como taxa de homicídio informado, que é a linha vermelha, que é um pouco maior, né? Então, estimados, né? Que a gente tem aí uma estabilidade, mas uma estabilidade quando se compara com o mundo, né? A violência, né, no Brasil, lamentavelmente, né? Tanto com relação à mulher, mas também com relação à comunidade LGBTQIA+, né? É uma violência muito alta, né? E aí eu queria discutir com vocês inicialmente essa magnitude, né? Estamos falando aí de violência no extremo, né? Como a gente ia falando aqui nos bastidores. Quer dizer, aí já é o homicídio, né? Mas até chegar aí, né, tem muita violência em jogo, né? Por que a gente ainda tem tanta violência, com tanta legislação, né? Lei Maria da Penha, o feminicídio, né? Quer dizer, o aumento, né, do rigor da pena, mas lamentavelmente a gente vem percebendo que houve aquela queda, mas se estabilizou. E a professora Ana Cecília podia fazer os seus comentários? Pois é, professor, é importante inclusive chamar a atenção que muito embora a gente tenha aí uma queda, o Brasil ele é o sétimo país do mundo que mais mata mulheres. E aí, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente vai precisar diferenciar dos demais tipos de violência, porque a gente está falando de uma violência de gênero. Diferentemente dos homens, que são mais assassinados na rua, no espaço público, as mulheres são mais assassinadas dentro de casa. E dentro de casa, por pessoas da sua íntima convivência, geralmente o parceiro ou o ex-parceiro. Então, a gente não consegue tratar desse fenômeno sem particularizar os aspectos que estão relacionados com ele e que fazem com que ele seja diferente dos outros tipos de violência. Para compreender bem a violência de gênero, a gente vai ter que compreender o que está por trás disso, né? Uma estrutura social que divide os sujeitos em dois grandes grupos, homens e mulheres, e dentro, esses dois grandes grupos, eles não se relacionam de forma horizontal, né, professora Érica? A relação de poder dividida entre esses dois grupos é uma relação vertical, em que a gente tem na parte superior o grupo dos homens e na parte inferior o grupo das mulheres.
Professora Érica, a fala aqui da Ana Cecília nos mostra o seguinte, né? Ela diz, olha, essa violência é uma violência que ocorre no âmbito doméstico, né? Ao contrário da violência que o homem é vítima na rua. Portanto, Sim. o atentado aparece mais para o homem, né? Não o homicídio, mas ele é visível porque são conflitos na rua, né? Aquela agressão que não chegou, né, a levar ao óbito. No caso das mulheres, então, o que isso deva ficar de subnotificação não é brincadeira. Né? As políticas públicas de segurança que alcançam os homens na perspectiva de que eles estão na rua e que é muito... E aí eu tenho como buscar meios de garantir uma segurança, uma proteção, mas como é que a gente faz quando a violência contra a mulher... ela está no lugar em que se esperava ser um lugar seguro, um ambiente tranquilo. E aí é o grande problema. Os estudiosos de segurança pública, eles costumam dizer que é muito difícil trabalhar na prevenção, na perspectiva de segurança pública, na prevenção de crimes passionais. E os crimes contra a mulher... eles são contra a mulher, nos crimes, a violência de gênero, e aí a violência de gênero, lato sensu mesmo, ela está dentro de crimes passionais. E aí a gente tem, como a professora Ana Cecília falou, a gente tem, claro, se você pega, a gente está aí em 2013, se a gente olhar de 2013 para cá, teve um fortalecimento maior na legislação, a gente teve aumento de pena, mas isso não foi. Também, né? As instituições, aumento de delegacia para mulheres, de proteção à mulher, as casas da mulher brasileira, mas mesmo assim teve uma diminuição, mas se você prestar atenção nos dados de 2019 até 2023, que é o que você tem, ele tem mantido mais ou menos uma estabilidade, e é uma estabilidade que não é baixa. É uma estabilidade que não é baixa. O que é que isso nos faz refletir? E aí foi o que a professora Ana Cecília disse. A gente tem um problema que é muito estrutural. A gente tem que pensar, e aí espaços como esse, em que a gente democratiza as informações, é importante para a gente pensar e refletir como são postas essas relações de gênero. Perfeito. Eu queria trazer agora o dado, né, estamos falando de gênero, né, então vamos trazer aqui, né, um outro grupo, né, para a gente discutir, que também é vítima de violência, né, os dados relativos a pessoa trans, travestis, vítimas de violência, né. Aqui a gente tem, né, o número de pessoas trans e travestis vítimas de violência por identidade de gênero, né? Depois eu vou pedir a vocês para explicar um pouco o que é identidade de gênero, né? Como se difere da questão biológica, que esses dados eles vão nos mostrar que a gente também tem, né, momentos de estabilidade, mas lamentavelmente 2023 aparece um crescimento tanto para a questão do transexual homem, como também por transmulher, né, que aumenta lá, vai para 3 mil e pouco, né, 3.500, e travestis. Então, quer dizer, é um grupo que recentemente, né, teve um crescimento, né, em termos de mortalidade, violência, aí chegando ao óbito. Né. Na fala de vocês com relação a esse crescimento, né, quer dizer, esse grupo ele está ficando cada vez mais vítima de violência nesse extremo, eu vou colocar aqui para a gente pensar, né, sobre as causas. Né. Há também uma visibilidade maior, quer dizer, de um lado a gente tem uma cultura que incentiva mais, né, o assumir a sua identidade sexual, né, e por outro lado talvez não esteja criando aí um choque onde o que a professora Érica falou de questões aí que são estruturais, remete para um tempo histórico. Será que a gente não estaria também com essa tensão também mais forte, né? E aí precisaríamos, sei lá, pensar em atuar aí, inclusive, num processo educacional mais amplo, né? Que talvez a gente conseguisse enfrentar, porque se essa for a tendência, é algo, né, bastante complicado para a gente resolver só com polícia, né? Não estava falando a professora Érica. Professora Cecília, e aí nos dá uma explicação aí do que é identidade de gênero.
Então, dentro do que a gente estava falando há pouco, né, a sociedade patriarcal, ela se organiza dessa forma piramidal, né? A distribuição do poder, das oportunidades não são iguais entre os sujeitos, e aí dentro dessa estrutura piramidal, a gente teria aí várias identidades de gênero que estão subjugadas aí ao topo, ocupado pelos homens, né? E aí, professor, é importante dizer que quando a gente está falando aqui de homens e mulheres, às vezes a gente até utiliza no singular, mas a estrutura, ela não é igual nem para todos os homens e nem para todas as mulheres. Então, se você me permite só um pouquinho naqueles números anteriores, se a gente pensar, né, em 2024, a cada 17 horas, uma mulher foi assassinada no Brasil por ser mulher, né, que é o que diferencia aí o feminicídio, né? E aí, quando a gente olha para as mulheres negras, por exemplo, a gente tem esse número aqui no estado do Ceará aumentando para mais de 70%. A chance de uma mulher negra ser assassinada no estado do Ceará e de uma mulher branca é 70% maior se ela for uma mulher negra. Então, quando a gente coloca isso numa perspectiva plural, das interseccionalidades, né, e vai olhar para raça, classe e outras classificações possíveis desses sujeitos, a gente vai colocar aí numa perspectiva que nos permite observar esses detalhes. Então, quando a gente fala em identidade de gênero, a gente usa a diferença, exatamente a palavra gênero, para falar de uma questão que é construída, que é diferente de uma questão biológica. Né, professora Érica? Então, o gênero, ele é uma construção, e como uma construção cultural, ele vai variar no tempo e vai variar no espaço. O homem cearense, por exemplo, da contemporaneidade, não é o mesmo homem cearense que nasceu no sudeste do Brasil também nos dias de hoje, né? O cabra macho cearense, criado dentro de uma cultura com os seus valores específicos do patriarcado, é diferente do homem do sudeste, por exemplo, né? Então, a gente, quando fala de gênero, a gente está falando necessariamente de construção, né? A gente está falando de cultura. E aí, essa identidade de gênero, ela é uma autoidentificação. Então, eu posso ter nascido biologicamente como uma mulher, mas me identificar no gênero masculino. E eu posso ter nascido biologicamente como um homem e me identificar com o gênero feminino. E aí, quando isso acontece, a gente fala de pessoas que são trans. Quando isso não acontece, ou seja, quando eu me identifico com o gênero, com o sexo biológico que eu nasci, a gente fala que então são pessoas cis. Então, por exemplo, eu sou uma mulher cis, nasci biologicamente como mulher e me identifico com o gênero feminino. Se tivesse nascido biologicamente como homem e me identificasse com o gênero feminino, seria uma mulher trans. Entendi. Espero que muitos tenham tirado essa dúvida da cabeça, né? Que paira, né? Lamentavelmente é uma informação, é tão coberto de tabu, né? Que a gente não discute nos espaços públicos, né? Não discute nas escolas, né? Que inclusive o que deve contribuir para essa violência alarmante, né? E o fato de, quando você estava falando essa questão, e aí você de novo tocou. Por isso que a polícia não consegue chegar, porque esse não é uma questão de polícia, isso é uma questão de educação, isso é uma questão de conhecimento, de informação. Por isso, tão importante esse espaço aqui para essa discussão. Quando a polícia chega, a violência... Já aconteceu, né? E a forma de combate também precisa ser diferente, exatamente porque tem características específicas. Uma outra coisa que tem a ver com esses números aqui que você trouxe, professor, é a estrutura, novamente, aí a gente vai sempre voltar para essa questão estrutural, porque a explicação está lá, começa lá, né? É a estrutura da sociedade patriarcal que tem como valor fundamental a misoginia, né? E aí, se a gente coloca aí a misoginia como valor fundamental, esse ódio à mulher, né? Essa mulher numa posição inferiorizada, né? Que pode menos que o homem, a gente vai precisar pensar aí como uma possibilidade de explicação para essa violência contra a mulher trans. Porque era o que eu ia dizer. Porque se a gente olha, tudo bem que em números, assim, talvez a população de mulheres trans seja maior do que a de homens trans ou de travestis. Mas o número chama a atenção o quão maior
o número de violência sofrida pela mulher trans. É também o reflexo do quão incomoda a mulher. O interessante é que a gente vê esse aumento da violência, né, no momento em que também a gente percebe uma participação social, né, cada vez mais consolidada, né? É como se fosse afetando aquela moral retrógrada que não quer permitir que essa mudança aconteça, né? E a gente vê, né, hoje, pelos anos, né, final do século passado, né, a gente vê que as mulheres foram chegando no mercado de trabalho. Mas quando a gente tem a virada, né, do século, a gente vê como no século XXI, como as mulheres chegaram nos cargos de comando, né, chefias, né, das empresas privadas, nos órgãos públicos, né, no setor público, embora ainda, lamentavelmente, o legislativo é pífio, né, mas comandando, né, estando presente à frente dos órgãos, as mulheres chegaram. Né, nos últimos 15, 20 anos, né, a gente percebe claramente ocupando esse espaço. E a violência não para de aumentar. Né? O que, assim, olhando grosseiramente, a gente diz, bom, então é como se estivesse mexendo ali nessa ferida do preconceito, né? Quer dizer, a mulher chega e aí ela parece que desacomoda de tal maneira que aí a reação que está vindo é essa de violência, né? Aí eu venho, né, sem concordar com vocês. Ou a gente vai para a educação disso no sentido assim muito forte, amplo, né? Educando as crianças em casa, nas escolas, trazendo esse debate dentro das universidades, né? Isso. Também é preciso, né? Aliás, depois a gente vai trazer isso, né? Coisa que vocês estão fazendo, né? Que é extremamente, né, interessante para a formação dos novos advogados, mas para mim fica esse caminho, né? Eu acho. E assim, vai continuar incomodando. E assim, essa dinâmica, infelizmente, essa violência, se a gente não começar a trabalhar isso também, da questão de informação e de educação e de mudança de paradigma mesmo, vai continuar incomodando muito. A gente vê aí que a Agenda 2030 da ONU tem como previsão, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, né? A igualdade, na verdade, para mulheres. E isso, grandes empresas, por exemplo, multinacionais que estão estabelecidas hoje aqui no Ceará, eles têm como meta, até 2030, ter um percentual maior de mulheres em posições de liderança. Então, isso é importante. A gente precisa, a nossa sociedade, de uma forma geral, precisa lidar com... Mulheres não são melhores que homens, mas também não são piores. Esse lugar em que foi colocado ao longo da nossa construção, sobretudo, e aí a gente tem, nós, enquanto nordestinos, nós temos um peso, eu acho que ainda mais forte do patriarcado. O brasileiro tem, mas nós, enquanto nordestinos, a gente ainda tem uma carga muito maior do patriarcado, de uma tentativa de subjugação da mulher. A mulher numa condição de destaque, ela incomoda ainda aqui muita gente. Os dados mostram, né? Se você comparar a ascensão social e a violência aumentando, né, essas duas precisa se pensar melhor sobre isso. Tiago, você poderia trazer para nós aí o slide 3, que vai discutir aí os tipos de violência no âmbito familiar. Eu vou pedir aqui vocês, né, que lidam com esse tema, para esclarecer cada ponto desse, né? O que é alienação parental, né? Para a gente, inclusive para que aqueles que estão nos assistindo, ele consiga definir, não, aqui tem uma violência, né? Isso aqui não é normal, né? Porque muitas vezes aparece como faz parte, né? Até por ser essa questão, né, estrutural de que a gente viu isso às vezes na própria família, né, em gerações passadas, e aí vê esse tipo de comportamento e vai normalizando, né? Então a gente traz aí, né? Aliás, eu estou tirando aqui do material de vocês. E aqui o Tiago, para projetar para os nossos ouvintes, né, a gente tem ali a alienação parental, a violência patrimonial e econômica, disputa de guarda com violência e a estigmatização de mães solo, negras e trans, né?
Vamos por parte então, né? Vocês escolhem aí, né? Quem começa explicando aí os conceitos, alienação parental. Tá. Acho que é importante destacar que a violência específica no âmbito do direito, no âmbito familiar aí, e aí a gente já está levando um pouquinho para a nossa área de direito de família, né? Nessa perspectiva, a alienação parental ela vem como, ela começa sendo discutida, sendo apresentada nos Estados Unidos, acho, por um psicólogo que falava da síndrome de alienação parental, que é você desconstruir a imagem do genitor para a criança e adolescente, muito mais voltado para a criança. Isso chega no Brasil e se torna, depois de uma grande movimentação, de um grande movimento de pais, se estabeleceu uma lei, a lei da alienação parental, que prevê, dentre algumas advertência, multa, punições para o genitora alienador, certo? Você podia dar um exemplo de como é na prática essa alienação? Sim. Por exemplo, eu sou casada, eu me divorciei e tenho meus filhos menores, e a mãe começa a desqualificar, ou o pai desqualificar o genitor ou a genitora para a criança. Sua mãe é uma louca, a sua mãe ela lhe deixa em casa e vai viver a vida dela, ela devia estar cuidando de você em casa. Mais ou menos isso é o que é utilizado nas varas de família em processos de divórcio, de guarda, de alimentos e tantos outros. Isso aparece como justificativa? Isso aparece como uma forma de punir o genitor. Sim. Que desqualifica, certo? O que é que acontece? Quando ela chega no Brasil, ela passa a ser utilizada, quando chega o conceito de alienação no Brasil, e que a partir desse conceito se estabelece uma legislação, ela passa a ser aplicada de uma forma que, na verdade, a finalidade da lei da alienação parental é uma finalidade que decorre de princípio constitucional, proteção integral da criança e do adolescente, garantido o melhor interesse. Entretanto, quando a gente começa a ver a aplicação prática da lei da alienação parental, a gente começa a observar a conduta muito voltada para uma violência processual contra a mulher. Porque o que é que acontece? Primeiro, embora desde 2014 a gente fale de guarda compartilhada, e aí eu já estou entrando um pouquinho lá na frente, mas é só para mencionar a guarda compartilhada, que não havendo, a legislação diz que não havendo consenso entre as partes, o juiz determinará a guarda na modalidade compartilhada. Que quer dizer o quê? Quer dizer que a criança vai ficar com o pai e com a mãe? Não, quer dizer que os pais, em conjunto, decidirão terão a decisão sobre a vida dos filhos menores, certo? Só que, muito embora a lei estabeleça que a guarda é compartilhada, a fixação de residência da criança fica ainda hoje, na sua grande maioria, com as mulheres. E isso o que é que quer dizer? Quer dizer que a mulher, ela vai ter o encargo de cuidar, de promover o desenvolvimento daquela criança, de manter aquela criança, a responsabilidade com a mantença daquela criança e com todos os prazeres, mas também o trabalho que uma criança demanda. O cuidado na tarefa, o cuidado de levar e trazer, o cuidado quando está doente, todos os cuidados. E sobrevivendo com isso, com os alimentos, que geralmente um percentual sobre os rendimentos do genitor, certo? E quando ela reclama de alguma coisa, na verdade, não raramente, a outra parte se insurge alegando aí uma alienação parental. A alienação parental hoje
tem sido questionada dentro do grupo de doutrinadores de direito de família, já inclusive com projetos de lei para revogar a lei da alienação parental, por reconhecer que a lei ela não atende o propósito para o qual foi criada, que é a proteção da criança e do adolescente, e ela perpetua a violência processual contra a mulher. E aí eu vou puxar aqui uma nota de rodapé para falar um pouquinho, um exemplo da lei da alienação parental, que tem uma finalidade de proteger a criança e, na verdade, desprotege quando não expõe a criança a situações de risco. Por exemplo, uma situação em que a mãe desconfia e tem provas robustas de que a criança está sendo abusada sexualmente pelo pai, pelo genitor. A mãe pede socorro ao judiciário, demonstrando indícios ali de um abuso sexual, e o genitor alega alienação parental. Aconteceu isso aqui, inclusive, aqui no Ceará, inclusive com manifestação da ministra do STJ, ministra Nancy Andrighi, questionando como foi que isso chegou com provas tão robustas de abuso sexual. A criança foi utilizada a lei da alienação parental para inverter a guarda, colocar a criança com fixação de residência com o pai, que era o abusador. Uma inversão completa da situação. E uma exposição desnecessária para uma criança vítima de abuso. O que é mais complicado, né, que normalmente aí a gente às vezes não atenta, mas a criança, né, inclusive com consequências aí para a sua vida inteira, né? Sim. Na sua vida aí, né, futura, né, de ter uma socialização. Danos, né, irreversíveis, né? Complicadíssimo. Professora Ana Cecília, né? Se quiser ainda falar sobre alienação parental, fique à vontade, mas vamos avançando aqui em outros tipos de violência patrimonial e econômica, mas fique à vontade para complementar se achar necessário, tá? Então, quando a gente vai avaliar essa questão da relação de gênero dentro das relações familiares, a gente também não tem como se furtar de observar que essa estrutura está presente também nas relações familiares. Aliás, está muito presente, né? Eu brinco, mas é verdade, com os alunos e alunas, pesquisadores e pesquisadoras, que quando a gente coloca a lente do feminismo, né, da perspectiva feminista para compreender o mundo, a gente não consegue mais desver, né? É uma lente que permite observar essas dinâmicas em todas as relações e também nas relações familiares. Então, quando a gente fala de violência de gênero, nas relações familiares, a gente começou falando do crime contra a vida, mas esse é o extremo, né? Quando a gente chega lá, a gente já tem anos de violências outras sendo praticadas, e aí a gente destaca alguns tipos de violência, né? A violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial, né? Além da violência física, obviamente, que tem aí no seu ápice o retirar a vida de alguém, né? O assassinar uma pessoa. Mas até chegar nesse extremo da violência física, a gente tem relações marcadas pela violência. E aí, a professora Érica pode falar sobre a questão da violência patrimonial, né? Se utilizando aí para a opressão da mulher dentro dessa relação, mas a gente tem tantos outros exemplos. Então, o sujeito não bate, mas o sujeito derruba os móveis, o sujeito não bate, mas o sujeito quebra tudo em casa, o sujeito não bate, mas o sujeito grita, né? Ou tem o controle do salário, da renda da mulher, né? Isso, e aí tem o controle sobre o que ela veste, sobre com quem ela tá falando, sobre para onde ela vai, sobre... Pasme, né? A cor do batom, a cor do cabelo, né? Não é raro de escutarmos isso, né? De outras mulheres. E aí, é onde está esse processo de educação, né? Que o senhor destacava, professor. Porque a partir do momento que a gente começa a compreender que isso tudo é violência, aí as bandeirinhas vermelhas, elas vão acendendo no momento oportuno que a gente consiga, então, prevenir essa questão a tempo, né? Antes que a gente chegue em danos maiores e até irreversíveis.
A gente tem danos, né, e tem dores, né? Se a gente pensa assim, a violência patrimonial não é a violência física, não causa dor, né? Mas muitas vezes você pode estar colocando em risco a sobrevivência da mulher, da criança, dos filhos, dos filhos, né? Que aí é dor clara, concreta, sim, né? Sim, Quantas a gente vê a violência patrimonial, ela não é, a gente vê campanhas publicitárias falando de todas as formas de violência que a professora Ana Cecília falou agora. E a violência patrimonial é uma violência sutil que está dentro, mas ela também tem a que não é sutil, né? Mas que ela está no guardado do lar diariamente e que muitas vezes é motivo para perpetuação da mulher naquela condição, inclusive de outras formas de violência como violência sexual, violência física mesmo. A gente tem um trabalho na Casa da Mulher Brasileira e a gente consegue ver que essas mulheres, às vezes, elas vão para fugirem do ciclo de violência, e aí nesse momento, do ciclo de violência física mesmo, uma ameaça de vida, passar o risco de figurar num daquelas estatísticas. Elas vão para a Casa da Mulher Brasileira e vão para abrigos temporários porque elas viviam numa condição de violência patrimonial porque estavam dentro de casa, porque não trabalhavam, porque viviam dependendo economicamente do marido, e aquela dependência econômica mantinha também na dependência subjugada à violência física, violência sexual, e você está ali para me servir. As violências que a professora Ana Cecília falou, elas estão no emaranhado com isso, né? Ou seja, essa violência patrimonial, ela possibilita todas essas outras, né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar a educação de meninos e meninas e trabalhar também o empreendedorismo e a qualificação e a profissionalização da mulher. A gente costuma dizer, e aí no senso comum, memes não, taxas de Instagram, que a mulher ela pode estar onde ela quiser e ela pode ser o que ela quiser. Ela pode, inclusive, estar dentro da casa dela, na escolha de cuidar dos filhos e cuidar da casa sem problema, desde que ela tenha ciência do porquê que ela está ali e de que aquela é uma escolha dela e não uma condição. Que já remete para essa outra violência também, né? De certa forma, disputa de guarda com violência, né? A condição, inclusive, de estar nessa disputa, né? No patamar de igualdade para disputar, né? Já na perspectiva, aí a gente entra bem quando a gente fala da disputa de guarda com violência, a gente volta para o ponto lá da alienação parental, numa pegada de violência, outro tipo de violência contra a mulher, violência processual. Violência processual, que a gente tem que observar dentro dos processos, que às vezes o processo é também uma forma de violentar a mulher. Traz uma forma de violência de gênero. Na questão da disputa da guarda, quando é que se vê disputa de guarda entre genitores? E como é que se dá essa disputa de guarda entre genitores? Essa disputa de guarda, em geral, ela se dá quando o genitor ele vai desqualificar a mulher, e a Cecília vai falar um pouquinho sobre essa desqualificação da mulher, quando ele vai desqualificar a mulher, porque, na verdade, a guarda, historicamente, também em razão do patriarcado e do que se é determinado, quem é que tem que ficar com as crianças? O senso comum vai dizer que quem tem que ficar com as crianças? A mulher, né? Por quê? Pois é. Porque tem instinto materno, professora. Porque tem instinto materno, porque foi ela que gestou, né? Porque foi ela que gestou. E aí, já que ela gestou, quem pariu o Mateus que cuide, né? Que balance, já que ela gestou aquela criança, cabe a ela
o ônus de ter que cuidar daquela criança. E cuidar e recebendo de novo aquela pensão alimentícia pífia. Com toda a pressão social, obrigando com a pressão a mulher social, isso, porque se a mulher diz, não, fica que o filho é teu e eu vou cuidar da minha vida. Ela cometeu um crime horroroso. Horroroso, e a sociedade rechaça, abandonou os filhos, mas ninguém fala do abandono que os homens, que os pais fazem diariamente com os filhos. Olha, eu nunca tinha visto nenhum questionamento sobre guarda de filhos com o pai, de pais que participavam, por exemplo, de esporte, de pais que participaram das Olimpíadas. E eu não sei se vocês viram que nas últimas Olimpíadas, um pai que ficou com o filho, porque a mãe foi competir nas Olimpíadas, pediu a guarda do filho porque a mãe tinha abandonado o filho para competir. Naquele momento circunstancial, ali não é competição. E aí, assim, essa disputa de guarda com a violência, a gente não está falando do ápice da violência, do homicídio, da violência física. A gente está falando das violências sutis que envolvem uma disputa de guarda, que vão desde o pai, o genitor, mas que vão da sociedade, do advogado da outra parte, dos advogados e advogadas, de todo mundo que está envolvido dentro do processo. Por isso que, acho que mais na frente a gente vai falar, tão importante é se apropriar hoje, todos os operadores do direito, como é importante se apropriar do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero. Ali não é um manual só para magistrados e magistradas. Ali ele é necessário e imprescindível para todos aqueles que trabalham com direito. Vamos já para lá, mas eu queria só ver aqui essa questão da estigmatização de mães solos negras e trans, porque me parece que aqui naquele ambiente doméstico que vai gerando aquela violência que chega ao ápice. É isso ou eu estou enganado? Essa forma, né, de atuar contra aquela mãe que não seguiu os padrões naturais, né, não tem a presença do homem, é uma mãe só, né? A mulher negra já socialmente, né, já muito reprimida em outros espaços, trabalho, lazer, e o trans como esse que coloca a sociedade totalmente em xeque, né? Quer dizer, aquela figura estranha, né? Quer dizer, é aquilo que vai colocar essas pessoas numa situação de muita fragilidade para a violência do outro. Estou no caminho certo? Isso, professor. Quando a gente fala, né, da análise do fenômeno da violência, e especificamente da violência de gênero, a gente não vai poder ignorar que o gênero é um aspecto que vulnerabiliza a mulher na sociedade, mas existem outros, né, aspectos que vulnerabilizam. Então, quando a gente fala da questão da mulher negra, quando a gente fala da questão da mulher solo, a gente está falando de outros aspectos que se sobrepõem ao gênero e que se somam nessa vulnerabilidade, né? E aí, a gente vai ter uma tendência, uma possibilidade muito maior, né, de violências serem perpetuadas nesse espaço da família, quando a gente tem essas interseccionalidades, né, essas vulnerabilidades se somando. Mas a professora Érica estava falando de uma coisa e eu estava lembrando dessa questão, né? A gente nunca questiona, por exemplo, quando a gente vê um homem que é pai, saiu para se divertir com os amigos. Para se divertir, foi para um churrasco, foi de repente bater uma bola, né, uma pelada e tal. E aí ninguém pergunta assim, cadê teu filho? Tá com quem teu filho? Tá com né? quem? Deixou com quem? Mas é muito comum esse tipo de pergunta ser feita a mulheres que são mães, porque a maternidade para a mulher ela é compulsória. A mulher não escapa da maternidade, né? Uma vez que você engravidou, e aliás, no ordenamento jurídico brasileiro, né, a questão do aborto é muito mal tratada também, e aí é uma outra violência também que as mulheres sofrem, né? Compulsoriamente, essa condição vai lhe acompanhar pelo resto da vida. Para os homens, a paternidade ela é opcional. Então, eu posso ter um filho
encerrar aquela relação e, ao mesmo tempo em que eu deixo de ser marido, eu deixo também de ser pai. Né? E eu vou viver minha vida, tocar a minha vida com as minhas outras prioridades. Afinal de contas, eu tenho uma mulher para cuidar dos filhos, né? Porque esse é o papel dela na sociedade. O filho tem mãe. Exatamente. E aí, e uma outra coisa também que a professora Érica chamou a atenção e que me fez recordar é que nessa estrutura social, mais uma vez, né, na estrutura do patriarcado, a gente vai ter a mulher sendo objetificada. Então, o sujeito é o homem. Quem pode querer e desejar é o homem. O ativo, quem exerce o poder é o homem. A mulher, ela é passivo. Ela é, então, objeto do desejo masculino. E aí, dentro dessa condição de objeto é coisa. Coisa não tem direito. Quem tem direito são sujeitos. E nem valor. E coisa serve ao sujeito. Então, nessa relação em que o sujeito é o homem e a mulher é o objeto, essa mulher ela não pode reivindicar ser sujeito de direitos. E aí, quando ela reivindica, a reação é a violência. Porque está indo contra a ordem natural das coisas. Exatamente, que está estabelecida, né? Perfeito. E que serve, né, professor? Tem uma função, serve ao sujeito. A gente costuma dizer, professor, que o machismo ele é ruim para todo mundo. Ele é ruim para os homens e ele é ruim para as mulheres também. A diferença é que, para os homens, ele traz algum benefício. Muito embora seja prejudicial, ele gera algum benefício. Para as mulheres, ele não gera nenhum. É só malefícios, né? Hoje nós estamos com as professoras Érica Bezerra e Ana Cecília, né, que estão aqui dando uma contribuição enorme, né, para a compreensão desse tema de gênero, de violência, né, de identidade sexual. Né? Então, assim, a discussão que nós estamos fazendo aqui, que passou, né, tanto pelo contexto de violência, discutimos agora os tipos específicos de violência e vamos entrar agora numa fase aqui como preparar, foi até onde eu entendi, né, principalmente os operadores do direito, para atuar com esse trabalho. O que me despertou, né, assim, a atenção, né, é que não adianta, né, se a gente não passar por isso. A gente estava falando da educação familiar, mas é também do profissional. Sim. Né, e do profissional homem e mulher. Né? Que o que a gente escuta de reclamação de delegados, de delegadas, né, de juízes, de juízas. Né? Então, é bom já pensar nessa formação desse indivíduo enquanto ele está na faculdade. A percepção que me veio é que a preocupação do trabalho que vocês têm feito, né, inclusive com uma cartilinha que lamentavelmente eu não trouxe para apresentar aqui ao público, né, mas uma cartilinha objetiva, né, na linguagem simples, né, mas que quando a gente entra na leitura a gente percebe que é para todos os operadores do direito. Eu estou no caminho certo nessa apreensão que eu tive? Tá, sim. Vou deixar aqui para vocês, aqui pedir o Tiago aqui para orientar a nossa discussão, trazer aqui o slide 4, né? Eu tentei fazer um resumo, trazendo aqui os passos, né? E a gente pode aí rapidamente, vocês podem, né, cada um dando aqui uma contribuição, a gente começa ali com o passo 1, né, que é uso linguagem inclusiva, né? Eu trouxe inclusive a forma como vocês estão trazendo lá, que é comunicando para quem está lá operando, né? Então, usa linguagem inclusiva. E nessa hora eu disse assim, bom, que é para todo mundo. Na verdade, eu acho que antes da gente falar aí, é importante fazer uma contextualização. Diante dessa discussão que a gente começou aqui, e que é uma discussão que nasce com a tese de doutorado da professora Ana Cecília, a gente começou, a gente é colega na universidade que trabalhamos, e aí a gente começou uma discussão sobre como era que a gente ia trabalhar isso, o que é tão importante esse conhecimento. E a gente trabalha, eu advogo, como já foi identificado, e sou professora e professora na área de Direito de Família. A professora Ana Cecília também professora na área de Direito das Sucessões, e pesquisadora no assunto. E aí a gente começou a pensar como era que a gente podia desenvolver um trabalho que alcançasse, educativo mesmo, que alcançasse os nossos alunos, mas que também saísse dos muros da universidade.
completando a função de uma universidade, que é ter um impacto extramuros, não é? Até porque esse profissional que está lá, muitas vezes não passou por esse conhecimento. Exatamente, a gente está no momento de formação. E aí na disciplina a gente começou a trabalhar sobre letramento de gênero. E foi beber na perspectiva do letramento de gênero, dentre outras coisas, no protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero do CNJ. E aí os nossos alunos, eles se dividiram e eles elaboraram uma cartilha e a gente foi identificar quem seria o nosso público-alvo. Óbvio que o nosso público-alvo seriam todos os operadores do direito, porque a gente vê dentro, como eu estava falando, a gente tem a violência doméstica, mas a gente tem violência contra a mulher no processo. E aí, aonde é que a gente vê com mais ênfase a violência processual? Nas varas de família. Então, nós trabalhamos, os alunos construíram, e a construção foi dos alunos, sob a orientação, mas deles, eles construíram uma cartilha, Justiça com Igualdade, voltada, sobretudo, para magistrados. Garantindo essa linguagem inclusiva, que na verdade é um letramento de gênero, a gente precisa ser letrado na perspectiva de gênero, né? E aí ele orienta que a todos aqueles tenham um conhecimento mínimo sobre quais são os estereótipos de gênero, e dentro de um processo, quais os estereótipos de gêneros nos autos, o que é que foi utilizado nos autos ali que está estereotipando o mesmo gênero. Por exemplo, a fala da professora Ana Cecília, por que a mãe é quem tem que cuidar? E esse cuidado, por exemplo, ele é considerado quando a gente vai estabelecer a fixação dos alimentos, porque vez ou outra a gente escuta o pai se arvorar da condição de dizer, mas tem um percentual que não sobrepõe, que não ultrapassa do meu salário para pagar alimentos, não importa quantos filhos eu tenha, mesmo ele sabendo qual é o custo dos filhos. Sim, tem um percentual, mas e aí? Isso, essa diferença vai ser cobrada da mãe, que é porque está cuidando? E aí a gente tem visto, por exemplo, hoje decisões que estabelecem, que contabilizam o cuidado materno, o cuidado invisível para fins de fixação de prestação de alimentos. A partir daí, praticar a escuta ativa e respeitosa. A gente precisa entender que não se pode, por exemplo, às vezes a gente ainda tem o ranço de uma cultura beligerante no direito, sobretudo no direito de família. E quando a gente está advogando contra a mulher, não raramente as pessoas, e aí depois a Ana Cecília pode ter uma fala sobre isso, não raramente o outro lado, a pessoa do outro lado, o cliente, o outro polo, e quem está lhe assistindo, seja ele advogado ou advogada, busca descredenciar a pessoa da mulher. E não raramente também magistrados e magistradas fazem questionamento, por que, por exemplo, que você casou com ele, se ele não prestava? Por que, por exemplo, ele foi ser o pai dos seus filhos, se ele não prestava? Esse tipo de... Você está culpabilizando a mulher pela conduta irresponsável, por exemplo, do pai, de não pagar alimentos, certo? Olha, a forma como né, as coisas estão sendo esclarecidas, né, me parece que a área de família, ela chega a ser mais conflituosa do que a de contrato comercial, né? Porque muito! Parece que você consegue acordos com mais facilidade nas questões relativas a imóveis, né, a propriedade de empresas. Muito, e isso gera uma responsabilidade para os advogados e advogadas bem maior. Eu costumo dizer que a gente vai advogar na área de família, para advogar em família você precisa ter vocação, porque a gente precisa
Você precisa defender os interesses do seu cliente, mas sem tomar a dor do seu cliente para você. E muito menos colocar em papel. Ferir o outro, porque o outro está ferido com a outra parte, não é inteligente e não vai chegar no objetivo final. Porque quando se trata em direito de família, a responsabilidade maior, sobretudo se tem crianças e adolescentes, é com as crianças e os adolescentes. E aí os advogados todos, eles precisam ter esse compromisso de proteção. Porque isso é mandamento constitucional. E aí perpassa por uma questão ética também, né? Aplicar a lei com foco na igualdade substancial. Essa é uma orientação para magistrados e magistradas, fundamentar a decisão na perspectiva de gênero, considerando essas desigualdades. Sim. Considerando, por exemplo, uma decisão que estabelece uma fixação de alimentos, que não é uma fixação exatamente igual, as crianças custam tanto, então é 50% para um e 50% para outro. Não, tem alguém ali que está dedicando horas do seu tempo, que está dedicando horas que poderia, por exemplo, estar sendo investida nela. Sim, se educando, se qualificando, ou mesmo se cuidando. Se cuidando. Descansando, mulheres são cansadas porque são sobrecarregadas. Exatamente. Precisa contabilizar isso. E são horas que é difícil de você contabilizar, porque ela não é só hora que a gente, né, consegue visualizar. Não. Né? São horas, às vezes, minha que carga passam... Minha carga horária, onde eu tenho um vínculo empregatício, ela é bem determinada. Eu trabalho de tantas horas a tantas horas, na hora que eu saio de lá, eu fecho a porta da sala, vou para minha casa. E ali começa o meu terceiro turno. Valorizar a palavra da vítima. A gente costuma, não raramente, a gente costuma a gente duvida do que a mulher fala até que prove o contrário. Não é raro a gente ver, por exemplo, uma mulher, ela vai dizer que houve ali um abuso sexual, até que prova. Por que ela foi até a casa dele? Por que você se submeteu a isso? Por que você usou uma roupa curta para provocar o outro? Então a gente, o tempo todo a gente busca aquela questão a valorizar a palavra da vítima. A palavra da vítima. A todo tempo a gente busca uma forma de culpar a mulher, porque ela certamente é descendente de Eva e induziu Adão a comer o fruto proibido, né? E aí a sua fala já é descredenciada desde o princípio. Desde o princípio, né? E a decisão tem que ter um caráter pedagógico. Isso no âmbito processual. Mas a gente precisa entender da perspectiva de gênero na vida. E aí, na vida como um todo. O letramento de gênero hoje é necessário, é importante para que a gente busque, aí a gente volta lá para o primeiro slide, para que a gente busque, para além da igualdade, a proteção da mulher enquanto sujeito de direito. Uma dúvida que vocês me colocam, né? Se a gente muda, né, esse cenário processual, a gente também teria um impacto positivo na redução de violência com relação àquele do ex, né? Que é altíssima, né? A mulher vítima do ex-marido, e já depois de tudo resolvido juridicamente, né? Quer dizer, não é ainda no processo de disputa, né? Mas às vezes, anos mais na frente, a gente vê e a violência acontece. Inclusive a violência aquela grave, né? Aqui no Ceará, final da semana passada, acho que no Juazeiro do Norte, uma moça foi morta pelo ex-marido. Ela já estava separada, já estavam, acho que, divorciados, e ele atentou contra a vida dela, uma lesão corporal grave, que veio, que chegou, que o final foi a morte, ela morreu. Depois ele tentou suicídio, tentou tirar a própria vida, atentou contra a própria vida, por fim foi preso. Mas o sentimento de propriedade, a fala que a professora Ana Cecília falou, da objetificação da mulher e do papel do servir,
Quando a mulher simplesmente decide não querer mais estar naquela relação, é uma frustração. E isso perpassa por essa estrutura patriarcal que está sedimentada na nossa sociedade e que precisa ser trabalhada e revista. Como ela se reflete no processo, então, ao invés de contribuir para reduzir ou evitar essa violência, porque se funcionar também como processo educativo dentro do processo, talvez a gente conseguisse, né, segurar um pouco e não aflorar mais ainda o ódio, a raiva, né? Mas talvez trabalhar de lado contrário, né? Essa proposta de vocês me parece assim que eu acho que a gente deveria dar uma visibilidade enorme, né? Inclusive nessas questões, né, não só na formação, mas de quem está atuando já atualmente, né? Com certeza. E também, professor, quando a gente fala dessa questão da educação, né, de utilizar o processo como uma forma pedagógica, a gente não pode esquecer do polo masculino, que precisa... E aí, veja, eu não estou dizendo que o homem que agride, o homem autor de violência não deve ser punido. Sim, ele deve ser punido. Mas a gente precisa entender que se resume a isso a atuação do judiciário, a gente se furta de trabalhar tudo aquilo que está por trás que a gente vem falando desde o início. E aí, o que acontece? Esse homem ele vai se relacionar com outras mulheres. E todas as outras mulheres com quem ele se relacionar serão vítimas em potencial dele, né? É por isso que a Lei Maria da Penha, numa mudança relativamente recente, traz a possibilidade de, como medida protetiva às mulheres, esses homens serem encaminhados para grupos reflexivos. Porque, veja, o senhor destacou há pouco que as mulheres estão ocupando espaços na sociedade, né, que a gente percebe esse movimento e tal, e aí a gente percebe que as mulheres estão se letrando, mas aí a gente pode perguntar, e os homens? Os homens. E o que a gente está fazendo com esses homens, né? Tem um livro bem interessante que diz, os meninos são a cura do machismo, né? Porque enquanto a gente não encarar o problema, é como se a gente estivesse enxugando aqui gelo. E aqui nesse livro? Veja, a gente está cuidando de quem é vítima, e isso é muito importante, mas a gente não está cuidando do polo que agride, do autor da violência, e lá atrás, nos meninos, né? Por causa desse processo aí que é formativo. Então, o processo judicial, né? O poder judiciário, a justiça e os profissionais do direito, a partir desse letramento de gênero, percebem que a atuação ela precisa ir além, né? Que a resposta punitiva do Estado é muito pouco e não resolve um problema que é muito mais amplo e estrutural, como a gente ressaltou. Perfeito. Professoras Érica e Ana Cecília, né, muito agradecido pelas contribuições que vocês nos deram. Assim, eu penso, inclusive, que esse programa foi uma aula, né, que eu não tenho nenhuma dificuldade de reproduzir com os meus alunos, né, depois eu vou pegar a gravação, né, e para aqueles que tiverem interesse de aprofundar esse conhecimento, eu vou ter esse material, certo, para passar para eles. Aqueles que estão nos escutando, eu acho que compartilhem, né? Levem essa informação para um número maior, e eu vou deixar aqui a fala com vocês aqui, mas para mim o aprendizado passou por aqui, né? A própria decisão tem um caráter pedagógico, né? E aí a gente pensar nesse pedagógico o mais amplo possível, na universidade, nos trabalhos, né? no profissional atuante dentro do direito, né? E das famílias, né? Deixo a palavra aqui com vocês, mas já meus agradecimentos por essa aula que vocês deram aqui para a gente. É importante a gente passa muito tempo falando sobre isso, e o senso comum tem às vezes acha que aqui é uma luta entre homens e mulheres. É importante, essa última fala da professora Ana Cecília foi providencial. É importante a gente entender que não se trata de uma luta, porque o machismo não é vantagem, não é benéfico nem para homens nem para mulheres. E a gente precisa promover, acho que promover também nessa perspectiva do cuidado no agressor, promover de alguma forma que ele se veja, que ele se escute, que ele reflita
para que essa violência objetiva, violência com todas as mulheres, uma proteção para todas as mulheres, ela não se replique. Porque, de fato, hoje, se for fazer uma pesquisa com agressores, e eu acho que a Ana Cecília já fez, eles são reincidentes na agressão contra a mulher. Então, é chegada a hora de parar e fazer, ter uma reflexão. E o que é pior, nesses grupos de escuta, muitas vezes a pessoa não enxerga que houve violência. Por que não enxerga? Eu não acho que quebrar a xícara de casa, jogar a xícara no chão ou dar um murro no celular, eu cometi nenhuma violência com ela, não. Ou dizer, se eu fosse violento, eu batia na sua cara. Agora, por que não consegue enxergar que isso é uma violência? A gente precisa... Isso, tem muita gente, como a professora Ana Cecília falou, tem muita gente trazendo luz para o cuidado, para a proteção com a mulher. E é importante. E aí, quanto mais, melhor. Mas a gente também precisa iluminar esse comportamento do agressor. Professora Ana Cecília, chegamos ao final, mas fica aí um espaço aí para a sua fala. Eu queria agradecer, professor. É sempre um prazer. A professora Érica foi minha avaliadora, ela mencionou a minha tese, mas ela foi minha avaliadora. Então, essas trocas que a gente tem diariamente, elas são sempre muito frutíferas e a gente vai, junto nesse trabalho, né, aprendendo e procurando também ensinar. Então, esse espaço, né, que o senhor abre aqui pra gente dialogar sobre temas que pra gente são temas diários, de reflexões, de discussões, de conversas, né, é um espaço que é muito valioso. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade e dizer que estamos às ordens. O que for necessário é uma oportunidade, é uma satisfação sempre trabalhar, porque é em prol dessa questão, porque a informação, ela de fato tem esse poder transformador, né? E aí quando a gente fala do direito, e nós como professoras do curso de direito, né, a gente não pode, o direito ele é também uma criação cultural, então o direito ele tem todas as marcas da sociedade patriarcal, e os profissionais do direito também, né? Não existe esse profissional neutro, não existe esse juiz neutro, não existe. Então, se a gente tem uma estrutura que é patriarcal, um direito que é patriarcal, um judiciário que é patriarcal, como é que a gente vai conseguir transformar essa sociedade dentro exatamente desses vícios do patriarcado, né? Trabalhando no sentido inverso. E aí a educação é, de fato, aí, é um clichê, mas é um clichê porque é verdade, né? É a chave aí para esse processo de transformação que a gente tanto anseia. Função social. Professora, muito obrigado. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. E deixando novamente a recomendação de compartilhar, né, com os amigos, conhecidos, os professores que estão nos assistindo, compartilhem com seus alunos. E grato a todos.